Oi, pessoal, eu sou Luciana Cobucci, eu estou aqui com o Fabiano Santos, gerente de análise, planejamento e pesquisa da FUNPRESP, para mais um panorama, né, Fabiano? E a gente vai falar dos resultados do que aconteceu em julho de 2023, não é isso, Fabiano? É isso, primeiramente é um prazer estar aqui novamente, né, Lu? A gente passou agora do podcast para o videocast. Estamos aqui para tentar mostrar um pouquinho do resultado para o nosso participante. Agora vocês estão vendo as caras do pessoal que vocês só ouviam as vozes. Bom, vamos começar então falando sobre a rentabilidade, né, que a FUNPRESP apresentou em julho de 2023. Eu entendo que foi um resultado muito bom, que na verdade é uma sequência de um resultado muito bom também do mês anterior. Então fala um pouquinho para a gente aí dessa conjuntura. Bem, eu acho que agora o videocast está saindo agora o melhor horário para a gente fazer esse videocast, porque a FUNPRESP atravessou, e como todas as entidades, um período muito complicado em termos de rendimento, de rentabilidade, dada a Covid e tudo que a gente passou. E parece que a escolha da fundação em diversificar, em sempre buscar melhorar a nossa composição de carteira, acabou pagando os dividendos e finalmente, esse ano agora de 2023, a FUNPRESP tem crescido muito bom, né? Muito boa o resultado da FUNPRESP até agora e não foi diferente nesse mês. Em julho agora a fundação cresceu cerca de um pouquinho acima de 1%, bem acima do nosso índice de referência, que é o IPCA mais 4. E se a gente olhar desde o começo do ano, né, o nosso índice, né, ele tem ficado bem abaixo do que a gente cresceu, que é muito bom, né? O nosso índice de referência tem crescido aí, olhando aqui, 5,4, enquanto o nosso resultado é 9,3, né, agora de janeiro a julho. Mais que o dobro, Mais né? que o dobro, né? Então, como eu disse anteriormente, o resultado tem sido muito positivo, né? Mostrando que foi acertada a nossa estratégia de diversificar, né, buscar sempre investimentos aí dentro da resolução, né, porque como todos sabem a fundação ela tem toda uma legislação para seguir, mas a gente de fato parece que conseguiu aí atravessar esse período turbulento, né. E o fato, né, o que eu acho que vale a pena destacar é que a gente trata os investimentos aqui sempre pensando no longo prazo, né, que é a questão de aposentadoria. E se você olhar desde o começo da fundação, né, o nosso rendimento tem superado o que é o nosso índice de referência, né? A gente atingiu agora um pouco mais de 185% desde o início da fundação, enquanto o nosso índice de referência está ali em torno de 175%. E se você comparar com os índices conhecidos aí de mercado, né, tanto a nossa bolsa, quanto o próprio CDI, né, que é atrelado à nossa taxa de juros básicas, a Selic, como a própria poupança, a gente está bem acima, o que mostra que o caminho tem sido feito de forma certa para o nosso participante. Só para lembrar, se eu não estou enganada, esse movimento de diversificação dos investimentos da FUNPRESP começou ali em 2020, bem ali no início, no auge da pandemia, não foi isso? Sim, sim, a gente começou, foi engraçado porque a fundação ela teve vários novidades ali no início de 2020, né? Veio a questão de diversificação, a gente sempre procurou diversificação, mas de fato a gente acabou atrelando ali com o início dos perfis de investimento, né? Então você acabou juntando aí essas duas coisas. Você veio com um perfil onde a gente tentou buscar se aproximar mais do participante, então a gente dividiu esses perfis aí, sempre tratando a questão cada participante ele tem uma certa tendência a tratar risco, né? A ser mais avesso ou ser menos avesso ao risco, então a gente passou a tratar isso, então a diversificação veio aí, né, tentando organizar os ativos de forma a sempre dar mais oportunidade de escolha para o participante. Legal, você fala bastante em índice de referência, né? E eu queria que você explicasse o que é isso para a gente, e ao mesmo tempo, como que isso está atrelado ao horizonte de longo prazo, né, dos investimentos da FUNPRESP. O nosso índice de referência é o cálculo autorial, né, do nosso plano, né? A gente tem um índice de referência do plano, é o IPCA, que é o nosso índice de preço oficial da economia, o índice de preço que o Banco Central usa para suas metas, né, de inflação, que é bem falado aí. E aí, então, a gente tem como índice de referência o índice de preço oficial mais o 4%, né? Então, quando a gente está falando de rendimento, a gente tem sempre buscando superar, né, o mesmo
ser no mínimo igual a esse índice de referência, né? Então, esse é o que a gente sempre olha em termos de investimento, né? Pois é, inclusive, infelizmente, IPCA é uma sigla que está aí na boca do povo, né? Agora, você pode dizer para a gente o que foi que impactou, então, a rentabilidade, o desempenho da Funpresp no mês passado? Não mudou muito o que vem acontecendo nos últimos meses, né? Mas o fato é que, apesar da fundação ter a sua maior composição de ativos em títulos públicos, que renderam bastante também no mês passado, assim como eles já vêm performando bem, dada a Selic alta, a gente também tem a questão do Ibovespa, né? O nosso principal índice da Bolsa de Valores, ele vem apresentando uma recuperação muito boa em 2023, e o mês passado foi mais disso, né? O Ibovespa rendeu muito bem, rendeu cerca de 3%, e um pouquinho acima. No ano já atingiu 11%, isso vem contribuído principalmente para a nossa carteira performance, né? Que a carteira é onde você tem ali os ativos de mais risco na fundação, então quando você tem esse aumento do Ibovespa, você tem um aumento da carteira performance, mas também, como eu já disse, a carteira atual da Funpresp, ela é basicamente, em sua maioria, composta por título público, também rendeu bem. Então foi uma composição dos dois aí, né? Tanto do crescimento de título público, dado a Selic alta, né? O cenário de taxa de juros atual, como a própria recuperação do índice da Bolsa, né? Você falou em diversificação de investimentos, enfim, é um movimento que a Funpresp faz, naturalmente, e recentemente a Funpresp começou a investir em títulos do Tesouro Americano e ouro. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? É isso, né? Mais um pouco da nossa diversificação. A gente, na verdade, a questão do ouro já tinha sido aprovada na política de investimento passada, né? Que é atualmente vigente, né? Que abarca o período de 2023 a 2027. E os treasuries, eles são, sempre o que a gente tem que colocar. Essa diversificação, no caso aí, a gente está procurando um mandato de dólar, né? Então a gente aproveitou aí a mínima, né, do dólar no ano, né? Porque o dólar vem aí, a taxa de câmbio vem caindo, né? Então o real vem contribuindo para essa dinâmica de talvez seja o momento de entrar, né? E a gente já, como já tinha sido autorizado, achou o melhor momento de diversificar. A gente está usando os famosos ETFs, né? Que são os índices de ação, e a gente investiu tanto em Treasury como no ouro, né? No caso do ouro, vale a pena destacar, o ouro ele funciona bem como hedge, né? Porque ele tem uma correlação negativa com todos os outros ativos, né? Então, em momentos, principalmente na pandemia, né, foi muito importante a alocação de ouro, né? Ela trouxe um resultado positivo, dado que os demais estavam todos caindo. Porque ele tem uma cotação assim, não fixa, mas superior. Como é que funciona? A questão do hedge é justamente isso, Uhum. né? A correlação negativa é quando você tem os outros ativos devido ao cenário econômico atual caindo, Uhum. o ouro ele tende a funcionar como parâmetro positivo, né? Então, Hum. esse é o hedge. Na pandemia ficou claro isso, né? A gente teve queda de basicamente todos os ativos, né? Dado o cenário de pandemia, e o ouro performou bem, né? Então, ele serve mais ou menos, não é nem questão só de rendimento, é mais a questão da diversificação. E os treasuries é para aproveitar o cenário atual de aumento da taxa de juros, dado a inflação, principalmente nos Estados Unidos. Você falou de pandemia, né? Enfim, a gente parece que, enfim, saiu disso, né? Mas eu queria saber se os efeitos da pandemia no cenário brasileiro e mundial, já entrando, né, para o nosso próximo tópico, que é falar sobre o cenário econômico no Brasil e no mundo, na sua opinião, se você acha que os efeitos da pandemia, né, da Covid, já cessaram ou já estão assim em resquício? Como é que você pode analisar essa questão? Sim, Luciano, os efeitos da pandemia eles vão durar ainda por um certo tempo. É mesmo? Sim, o fato do própria inflação, né? A inflação é mundial, tanto aqui no Brasil como lá fora, você tem um cenário inflacionário, né? Isso é decorrente lá da pandemia ainda, onde nós tivemos várias quebras de cadeias produtivas, quando os mercados pararam, você fechou um monte de indústria, mas isso vai acarretar ainda problemas futuros, né? E o fato é justamente esse, você tem um cenário de inflação global, a gente agora parece que começou a chegar perto do fim, né,
do aumento de preço, né? Não do fim, mas assim, você começa a ver que as autoridades monetárias nos países, elas já fizeram seu trabalho aumentando a taxa de juros, então agora você tende a ter aumentos menores, as autoridades agora estão mais esperando para ver como vai ser a reação, e você tem um processo desinflacionário, ou seja, os preços atingiram o pico e agora eles tendem a cair. Você está observando isso. O Brasil, por ter começado um pouquinho antes dos países avançados, ele está um pouquinho à frente desse negócio, né? Então você vê que aqui no país a gente já começou já a queda da taxa de juros, né? Ou seja, você atingiu o pico de aumento de taxa de juros para controlar a inflação, mas a partir do momento que o Banco Central observou que a inflação parou de subir, né? Ou seja, ela já começou a cair com uma tendência de queda mesmo, o Banco Central já começou a baixar os juros, né? E deixou claro lá na ata, aqui no Brasil, que se mantiver o cenário, quedas de taxa de juros devem continuar acontecendo. E, de fato, quando saiu o IPCA agora de julho, você observa que o Banco Central está esperando vem acontecendo. Você está vendo uma queda generalizada do índice de inflação de serviços, que é um pouco inercial, ou seja, ela demora um pouco para cair. Ela já também apresentando uma queda, também uma tendência de queda, tá? E o aumento da inflação agora, principalmente em julho, que veio 0,12%, veio um pouco acima das expectativas, inclusive das nossas previsões aqui da Fundação, que estava apontando alguma coisa em 0,10, é basicamente pelo efeito da gasolina, né, que aumentou. Então, se você pegar os alimentos que foram muito pressionados durante a pandemia, né? E a questão também dos bens industriais e tudo, você está vendo, assim como o Banco Central chamou a atenção, uma tendência de queda. Então, provavelmente, você está criando o cenário de queda contínua até levar a taxa de juros. Mas o Banco Central já deixou claro que essa política monetária restritiva deve permanecer ainda por um bom tempo, né? Ou seja, por um tempo de médio prazo, ou seja, taxa de juros um pouco mais acima do patamar, porque ainda tem esse resquício de inflação, principalmente dos efeitos subjacentes. Tá? Falando de inflação, ontem a gente está gravando esse podcast hoje é dia 16. Ontem a Petrobras anunciou, né, um aumento substancial no valor da gasolina e do diesel, né, para as refinarias. E isso com certeza vai vir aí num grande aumento do IPCA para agosto, ou não? Como é que a FUNPRESP analisa isso? Então, esses repasses, a gente tem projeções já aqui da inflação, né? Os repasses de gasolina, geralmente, eles impactam, né, no índice, como impactou no índice de julho, um aumento. Mas esse impacto, às vezes, ele fica um pouco complicado de você calcular se já vem no mês ou se vem, porque depende, o aumento é lá na bomba, é no distribuidor, então como ele vai ser repassado para o consumidor. Mas o Banco Central, inclusive, já chamou a atenção que provavelmente isso tende a ter um efeito no IPCA. O quanto de efeito a gente tem que aguardar um pouco, né? Mas o fato é que, tirando esses efeitos pontuais, principalmente porque a gasolina entra ali nos transportes, né, dentro do IPCA, você tem o núcleo da inflação, né, que é quando você pega a inflação e retira os alimentos e energia, que são os itens mais voláteis, você tem uma queda. Então, assim, o cenário é mais benigno do que era até um tempo atrás, em termos de inflação. Porque isso impacta, né, o índice de referência, né? Impacta. Com certeza. Mais alguma coisa que você queira destacar, então, no nosso cenário doméstico, antes da gente passar para o cenário internacional? Não, é basicamente isso mesmo. Então, vamos falar do cenário internacional. O que aconteceu aí no mundo, que, enfim, alguns destaques em julho que justificaram a boa rentabilidade que a gente teve. Bem, no caso do cenário, o nosso cenário doméstico está sempre atrelado, de certa forma, ao cenário internacional, né? Mas no caso do cenário internacional é basicamente o que a gente vem observando nos últimos meses, né? Diferentemente do Brasil, os países estão um pouco atrás ainda na questão do combate à inflação, mas também já mostram, né, principalmente os Estados Unidos, já mostram uma certa desaceleração, aí, uma tendência de desaceleração da inflação, só que lá tem uma especificidade que Desculpa, a economia está muito forte lá ainda, né? Você tem dados de desemprego muito forte, a economia está muito aquecida, saiu o resultado do PIB, veio um resultado acima das expectativas, então você tem esse fato nos Estados Unidos de uma economia muito acelerada ainda, né? Em detrimento ainda
também um efeito da pandemia, né, onde você teve muito estímulo, né, porque você acabou botando muito dinheiro na economia, então a economia americana está muito forte, né, então você acaba impactando isso nos preços. Tanto é que mesmo com essa tendência de queda, o Fed aumentou a taxa de juros lá em 0,25% e ela está ali agora uma coisa em torno de 5,25, 5. Eles têm um intervalo, né? Não é igual o Brasil, que é um... No caso da Europa, é a mesma coisa. A Europa, ela não tem essa economia tão forte como tem os Estados Unidos, mas está enfrentando também o problema de preço, né? Lá o núcleo ainda está muito resiliente, né? Eles tiveram uma queda grande, principalmente em função da queda das commodities, principalmente preço de energia, né? Mas eles também ainda estão combatendo a inflação. A meta é 2%, a inflação chegou a valores muito acima disso, né? A taxa de juros eles aumentaram mais uma vez, está em 4,25, se não me engano, e o combate à inflação ainda está forte, né? A presidente lá do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela deixou claro que o combate à inflação ainda está longe de acabar, eles vão ainda tratar isso, que eles querem trazer para a meta, né? Eu acho que o ponto que vale a pena destacar, que é um pouco diferente desse cenário, é a China. A China está com os núcleos de inflação bem baixos, né? Mas a economia está estagnada, né? A economia chinesa, que é um motor do mundo aí dos últimos anos, desde quando eles aderiram lá ao OMC, lá no começo dos anos 2000, então eles vêm enfrentando aí um problema sério, porque tem uma estrutura lá que era muito investimento público e agora ficou bem saturado, então eles estão com um problema mesmo de crescimento e isso está fazendo com que o governo chinês tende a tentar colocar medidas para tentar incrementar esse crescimento chinês, né, que está estagnado. Então você tem esse problema, a inflação nos países industrializados e a China andando de lado. Isso sim tem que ser observado, porque pode afetar muito o nosso país, né? Tá bom, então, observando tudo isso que você falou, eu queria que você desse aí um panorama, então, da estratégia de investimentos da Funpresp aí para o próximo mês e para os próximos meses, né? Porque não acaba em agosto. Como a gente já destacou, né, no último mês a gente aproveitou a questão do câmbio, né, e acabou começando aí os mandatos tanto de ouro como de treasury, né? Além disso, dado o aumento recente aí da bolsa, né, chegando lá a 120 mil pontos, a gente aproveitou e vendeu aí com lucro a nossa alocação ali no BOVA11, que é um ETF de bolsa, né? A gente aproveitou taticamente e saiu com um lucro importante e a gente pegou o nosso fluxo previdenciário, né, o dinheiro que está entrando e alocou nos títulos públicos atrelados à inflação, né, principalmente com datas de vencimento ali em 33, 2040, 2050, porque lembrando sempre se trata de aposentadoria, né? Então você tem que comprar de acordo com o seu passivo, né? Então você fazendo isso, a gente acabou pegando taxas aí de acima de 5%, que é muito importante dado o cenário de queda da taxa de juros. Então a gente também aproveitou aí essa alocação tática e saiu muito bem no final. Tá certo, Fabiano. Então esse foi mais um panorama Funpresp e agora dessa vez com caras, né, com luzes. Agora você vai poder ver a gente além de ouvir, tá? É o nosso primeiro videocast, a gente espera que você tenha gostado, né? A gente vai seguir aí, se der certo a gente vai para outros produtos também. E é isso, se você quer saber mais sobre os investimentos da Fundação, não esquece de conferir o Radar de Investimentos, né, Fabiano, que é um produto novo da Fundação, que tem análises e é fruto do estudo mesmo, né, da equipe da diretoria de investimentos. E aí você pode conferir tudo em www.funpresp.com.br/investimentos. É isso, e a gente se vê de verdade agora no mês que vem. Até mais, obrigado.